todos, espero que todos estejam bem. Nós vamos começar agora a falar, né, sobre, conforme a gente combinou, sobre, querida, sobre os melhores tratamentos, tá, para a região dos olhos. Então, para olheiras, para quem tem rugas, para quem tem bolsas, quem quer fazer cirurgia de pálpebra, que é uma queixa bem frequente aqui na nossa clínica, né? Bom, primeiro todo mundo aí já deve nos conhecer, mas deixa eu reforçar aqui, né? Que eu sou a doutora Lara, cirurgiã plástica, e a doutora Lilian, que está aqui comigo, é minha irmã, minha sócia, é dermatologista, e eu convidei ela para fazer essa live, que a gente tem muitas pacientes em comum, né? E as pacientes têm queixas tanto cirúrgicas quanto não cirúrgicas, e eu acho bem interessante a gente abordar isso. E nós trabalhamos juntas aqui em Floripa, então a maioria de vocês já nos conhece, né? Então, vamos começar, porque a gente só tem 1 hora. Eu vou começar perguntando... Quer falar alguma coisa, doutora Lilian? Não, só dizer, sejam todos muito bem-vindos, né? Todas e quem está nos prestigiando. E podem enviar perguntas. É a minha primeira live, então se eu ficar um pouco atrapalhada aqui, a doutora Lara, que já está mais experiente, vai me ajudar. E a gente quer mesmo tirar essas dúvidas de vocês, que a gente, né, percebe que para essa região existem muitos tratamentos disponíveis. E as queixas também são diferentes, né? Então, a gente quer tentar chegar mais próximo de vocês e tá esclarecendo um pouquinho o que a gente pode fazer de tratamento para melhorar a região dos olhos. Então, tá. Ó, já começamos ali com algumas perguntinhas. Primeiro, vou perguntar para Lilian. Lilian, assim, quais são as principais queixas, né, que as pessoas veem no teu consultório e queixas aí da região dos olhos? O que mais incomoda as pessoas? Tá, a queixa mais... Quer dizer, na verdade tem várias, mas eu vou listar as 4 queixas mais frequentes aqui na região dos olhos e para a gente poder abordar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, uma das queixas é o olhar cansado, né? A partir de uma certa idade, a gente começa a adquirir um pouco de flacidez aqui na região da pálpebra e a sobrancelha também começa a dar esse ar mais caidinho, mais retificado. Então, acho que essa é uma das coisas que a gente já pode começar abordando. Certo. Pode falar. Bom, então vamos começar, né, falando do assunto que já perguntaram ali, rugas. As rugas da região dos olhos, tá? Então, Tá. se tu puder falar um pouco dos tratamentos. Certo. Não, essa seria a segunda queixa que eu ia falar. Então, quando a gente está falando de rugas, a gente está falando dos pés de galinha, aqui na lateral, e as rugas que se formam principalmente na pálpebra inferior. As rugas dos pés de galinha, que são as rugas aqui do músculo orbicular, elas são formadas pela movimentação. Então, quando a gente sorri, ocorre a formação dessas linhas. Se eu puder indicar um tratamento para essa região, claro, respeitando a vontade da paciente, porque hoje eu tenho muitas pacientes com um perfil mais natural que não gostam da toxina botulínica, mas o tratamento que a gente teria mais eficaz para o pé de galinha, que é a ruguinha da lateral dos olhos, é a toxina botulínica. Que é o popular Botox, né? Que é o Botox, isso. Botox é uma das marcas que a gente utiliza, né? Seria a aplicação de toxina botulínica. Eu acho que já é um tratamento assim mais conhecido pela maioria das pacientes, mas ainda sobre ele nessa região surgem dúvidas. Por exemplo, se eu já tenho as linhas marcadas em repouso, mesmo sem estar sorrindo, eu aplico a toxina botulínica, eu vou minimizar, né? Porque eu vou diminuir o movimento ali, as rugas vão diminuir, mas eu ainda tenho aquela pelezinha marcada aqui na lateral. Isso ocorre principalmente com as mulheres que começaram a fazer a toxina, ou os homens, a toxina botulínica com uma idade mais avançada. E aí a pele já estava marcada. Então a gente pode fazer um tratamento complementar. Qual seria esse tratamento complementar? A gente pode fazer uso do Skin Booster, que é um preenchimento, um ácido hialurônico de baixa densidade.
que ele acaba melhorando a qualidade da pele nessa região. E a gente pode também utilizar os lasers. E depois a gente vai entrar um pouquinho nessa questão dos lasers. Aí a gente estava conversando um pouquinho antes sobre as perguntas que a gente recebeu. E uma pergunta, né, que a gente recebeu e também é frequente é se a cirurgia de pálpebra ajuda a tratar essas ruguinhas aqui do lado. Então, essa pergunta eu vou passar para a doutora Lara responder. Certo. Bom, então, só para resumir aí o que você falou, né? Então, para rugas na região dos olhos, cremes, que aí depois a gente volta nessa questão dos cremes. Cremes, Botox, né? Que é o nome popular aí da toxina botulínica, laser, né? Tratamentos de pele. E a cirurgia, então, a cirurgia de pálpebra, ela é muito boa para resolver muitas coisas, principalmente a flacidez. Mas a cirurgia não vai tirar as rugas, tá? Na verdade, claro, quando a gente tem rugas, né? Essas rugas, elas não são na região que vai ser operada. Então, na cirurgia de pálpebra, a gente vai tirar a pele que está em excesso, principalmente dessa região aqui dos olhos. E aqui embaixo, a gente tira uma faixinha mínima de pele para não acontecer imprevistos, né? E o olho ficar aberto. Então, a gente tira uma mínima quantidade de pele na parte de baixo e até em cima a gente pode tirar bastante. Mas isso não vai tirar as rugas, porque as rugas elas são mais aqui na parte lateral e na parte de baixo. Então, as rugas elas são devido ao movimento do músculo e a pele, né, que ficou vincada ali, a fraqueza da pele, a falta de colágeno. Então, essas ruguinhas na região dos olhos, elas não vão sair com a cirurgia, elas vão sair com esses outros tratamentos aí que você acabou de falar. Né? Isso. Então, eu acho que é bem importante esclarecer, porque às vezes o paciente procura a cirurgia para tratar justamente essas ruguinhas que tem aqui do lado. E a cirurgia, que a gente chama de blefaroplastia, ela não vai ajudar nessas ruguinhas aqui da lateral. Como eu já trabalho com a doutora Lara há 10 anos, a gente costuma fazer um trabalho conjunto e eu sempre falo para as pacientes. Não sei se a Lara vai concordar, mas acho que sim. A cirurgia, ela não trata a qualidade da pele. Então, mesmo que você vá se submeter a uma cirurgia para retirar o excesso de pele, né, na pálpebra superior ou inferior, é importante você, a partir de uma certa idade, fazer os tratamentos que melhoram a qualidade da pele. Sim. Os cremes, eu vou depois falar um pouquinho dos cremes, eles são uma maneira de melhorar a qualidade da pele. Mas os tratamentos que a gente faz no consultório, eles são mais potentes. Então, os cremes, eles trazem um resultado leve e fazem uma prevenção. Eles hidratam, eles melhoram o aspecto da pele. E, às vezes, no caso de olheiras, a gente consegue clarear um pouco. Mas, para a gente melhorar de maneira mais eficaz, daí a gente precisa de tratamentos mais invasivos, que são os que eu realizo no consultório, que é o laser fracionado, a tecnologia de plasma, que a gente agora passou a utilizar também, o Skin Booster e os fios de PDO, certo? Eu acho que essa parte ficou mais ou menos esclarecida. Aí, falando um pouquinho sobre cirurgia, eu sempre recebo a seguinte pergunta aqui no consultório, doutora Lara. Bom, comecei a sentir uma flacidez nas minhas pálpebras, mas eu tenho apenas 40 anos. Posso me submeter a uma cirurgia para tratamento da pálpebra? Então, se tem uma idade mínima, né? Não tem uma idade mínima para fazer a cirurgia e nem uma idade que a gente indique fazer a cirurgia. Você vai fazer a cirurgia quando você notar que a sua pálpebra está flácida. Porque tem pessoas que, por questões genéticas, com 35, 36 anos, até menos, já apresentam flacidez. E se estiver incomodando, principalmente quando você vai colocar uma maquiagem, que a maquiagem não fica, a maquiagem escorre, não consegue colocar um delineador. Então, isso, claro que a gente vai conversar no consultório, né? Porque não é obrigado a fazer, lógico, é uma questão estética.
Então, se tiver te incomodando, você já pode fazer. E tiver excesso de pele, você já pode fazer, não existe uma idade mínima. Então, 40 anos, eu tenho bastante pacientes de 40, 40 e poucos anos, até menos, que já fizeram, porque tem uma questão genética ali, que o olho realmente acumula pele, né? Aí falam, ah, meu pai é assim, minha mãe é assim, e não tem uma idade mínima. Agora também eu acho que algumas pacientes perguntam, ah, eu devo esperar até os meus 60, 70 para fazer, esperar ficar bem caído para fazer? A minha opinião, não existe nenhuma regra, né? Mas a minha opinião pessoal é que se você está incomodado ou está incomodada, você não deixe ficar muito flácido, né? Não espera muitos anos, porque quando a gente faz uma cirurgia numa idade mais avançada, com uma flacidez mais acentuada, a cirurgia é um pouco maior, os cortes são um pouco maiores, né? A cicatriz vai se estender um pouco mais. Então, se você quer se manter bem, né? Quer resolver esse problema, se está te incomodando, não existe uma idade mínima. Você mesma vai conversar comigo ou com o seu cirurgião e vai ver o quanto isso te incomoda e, independente da idade, você vai poder fazer essa cirurgia. Tá. Tá entrando umas outras perguntinhas aqui sobre hialuronidase, pacientes aqui meus muito queridos. Eu tô anotando aqui, a gente vai responder no final, só para a gente não perder aqui um pouquinho da lógica que a gente planejou, tá? Eu ia fazer mais uma perguntinha sobre cirurgia, mas aí uma perguntinha mais rápida, porque é bastante coisa, né? Qual que é o tempo de recuperação da cirurgia de pálpebra, doutora Lara? A cirurgia de pálpebra, ela é uma das cirurgias mais simples, não é mais simples, mas assim, as mais superficiais, né? Entre todas as cirurgias plásticas. Então, ela é uma cirurgia relativamente rápida e a recuperação também é rápida. Então, com 10 dias mais ou menos, a gente vai tirar os pontos, né? Quando a gente faz a inferior, às vezes a gente não precisa fazer o corte aqui fora, então, dependendo, nem tem ponto, mas a superior sempre tem. Então, 10 dias para tirar os pontos, 12, 14 dias aí já está bem melhor. Aí depende qual é o seu trabalho, o que você faz para ver se você vai poder voltar ao trabalho ou não. Quem trabalha em escritório pode voltar ao trabalho com 5 dias, por exemplo. Certo. E posso realizar essa cirurgia no verão? Sim, pode realizar no verão. E aí vai ter que ter um cuidado maior com o sol, né? Não vai poder, sempre que sair na rua, vai sair de óculos, vai usar protetor solar. Logo depois que a gente tirar os pontinhos, a gente já libera para usar protetor. Mas tem pessoas que preferem fazer no verão por conta de férias ou alguma questão pessoal. Eu sempre falo para as pacientes assim, né? A gente mesmo... nós duas fizemos residência no Rio de Janeiro, então aqui no sul a gente prioriza alguns tratamentos dermatológicos mais no inverno, mas existem cidades que praticamente é verão o ano inteiro, né? Então tudo vai depender dos cuidados que você vai ter no pós-operatório. Então a resposta é sim, pode ser feita no verão. Uma pergunta que eu não quero esquecer, então eu já vou colocar aqui, já foi perguntada aqui por uma paciente nossa. A paciente fez cirurgia de pálpebra e anos depois ela volta a sentir uma flacidez na mesma região. Pode fazer a cirurgia de pálpebra 2 vezes? Então, como tem pessoas que têm uma tendência genética, muitas vezes a pessoa faz a cirurgia de pálpebra, passa 4, 5, 6 anos e aí fica com flacidez de novo. Não quer dizer que a cirurgia não foi bem feita, mas sim porque você já tem uma tendência aí a essa pele acumular. Você pode fazer uma segunda cirurgia ou eventualmente uma terceira, mas sempre tem que pesar, né? Se realmente está sobrando pele, tá? Porque a gente tem que cuidar para não tirar a pele demais, né? Para não ter complicações. Então, mas se você fez uma cirurgia, por exemplo, aos 40, de repente aos 50 você vai ter que fazer de novo. Vai ser uma cirurgia menor, vai tirar menos pele do que se você não tivesse feito, né? Mas pode ser que precise fazer e não teria problema, se for bem indicada. Certo, entendido. Bom, então assim, para resumir, a cirurgia de pálpebras, ela vai ser realizada quando existe um excesso de pele na pálpebra superior, um excesso de pele na pálpebra inferior
Então, pode ser feita em cima e embaixo, ou né, só em cima, geralmente, também pode ser feita. E algumas vezes, a doutora Lara podia explicar rapidinho que existem 2 tipos de cirurgia aqui para a parte de cima. Uma que tira somente o excesso de pele, né, doutora? E outra que eleva um pouquinho a sobrancelha aqui para cima através de uma abordagem superior. Essa eu acho que é interessante explicar. Sim. Bom, então já que a gente está falando um pouquinho mais de cirurgia, depois a gente volta para o assunto dos cremes lá da Lilian. A cirurgia de pálpebras. Bom, tem a pálpebra superior e tem a pálpebra inferior, né? Então, a pálpebra inferior, aqui, ó, a gente faz cirurgia quando? Quando tem muita pele sobrando e quando tem aquelas bolsas, aquelas bolas aqui, tá? Então, depois de uma certa idade também, aquelas bolsas ali que seriam atrás do olho, elas começam a aparecer, elas começam a vir para frente. Então, a cirurgia é muito boa para tirar essas bolsas, a gente pode tirar por dentro e, se precisar, tira o excesso de pele. A pálpebra superior, então, é a cirurgia indicada para tirar o excesso de pele e a flacidez dessa região aqui, que eu acho assim que não tem mais muitos outros tratamentos. Quando a flacidez é acentuada e tem muita pele, não tem muitos outros tratamentos eficazes. Então, muitas vezes é melhor passar pela cirurgia, tá? E agora a pergunta que a Lilian fez, que é o supercílio. Então, a cirurgia da pálpebra, ela não vai mexer no supercílio, ela vai tirar essa pelezinha aqui, tá? Se você quer levantar o supercílio, que é a sobrancelha, aí a gente faz uma outra cirurgia, que é uma cirurgia facial, tá? Que a gente faz incisões aqui no couro cabeludo, coloca uma câmerazinha e aí a gente levanta aqui o supercílio, tá? Então, é uma cirurgia facial. Apesar de que em alguns casos a gente consegue pela pálpebra levantar um pouquinho, tá? Pela própria incisão aqui, a gente tem uma técnica que a gente descola um pouquinho e levanta um pouquinho, mais uma maneira sutil, né? Se você quer uma elevação mais forte, se a tua sobrancelha tá muito caída, aí é melhor fazer a videocirurgia, que é aqui por cima. Tá. E aí eu vou agora entrar um pouquinho aqui na minha área, né, nos meus procedimentos, para o paciente que não quer se submeter a uma cirurgia, mas quer um efeito de elevar um pouquinho aqui a sobrancelha. A gente pode fazer isso, tentar, né, com a toxina botulínica. Então, se não existir uma flacidez grande dessa parte lateral aqui do músculo frontal, a gente consegue fazer a toxina botulínica mais na região do meio da testa e deixando essa parte não bloqueada, a gente consegue um efeito de elevação de sobrancelha na maioria dos pacientes. Mas isso eu estou falando para uma paciente que não quer se submeter a uma cirurgia, mas quer levantar um pouquinho a sobrancelha com um procedimento menos invasivo. E a outra opção que a gente tem para tentar fazer isso são os fios de PDO. O fio de PDO eu considero nessa área, porque existem vários subtipos, um tratamento não tão invasivo quanto uma cirurgia, mas já bem mais invasivo do que a toxina botulínica. Então, é uma outra maneira da gente melhorar um pouquinho, tentando arquear a sobrancelha, o fio de PDO. E a terceira opção que a gente tem para fazer um pouquinho desse efeito que a gente chama de Fox Eyes é um laser chamado ultrassom microfocado. Então, com esse laser, a gente consegue atingir um pouquinho as camadas mais profundas da pele, causar zonas de microcoagulação lá, com a tecnologia do ultrassom, e elevar um pouquinho a região do supercílio, que é bem procurado, né? Esses 3 procedimentos aqui na nossa clínica. Que é o chamado Fox Eyes, né? Isso, que é o Fox Eyes, que pode ser feito dessas 3 formas. Mas eu sempre gosto de falar para as pacientes, né? Como hoje tem muita propaganda até de procedimento no Instagram, às vezes não é tudo que a mídia promete, né? Por isso que os procedimentos dermatológicos, eles têm o benefício de não trazer os riscos que uma cirurgia tem, mas eles também trazem menos resultados, né? Então, a gente trabalha com resultados mais suaves. E eu sempre gosto de explicar isso bastante para o meu paciente, porque a gente trabalha
com expectativa de resultado. Então, por isso que eu sempre digo, vai fazer um procedimento, mas vamos fazer uma consulta primeiro, vamos avaliar qual é o seu perfil, se seria para aplicar uma toxina botulínica, vamos escutar a queixa, vamos examinar o paciente para ver o que a gente acha que é o mais adequado. Teve uma perguntinha ali agora que está bem dentro desse assunto, que é quanto tempo dura o Fox Eyes. Quando a gente fala em fio, pode durar, em média, 6 meses esse resultado do arqueamento. A toxina botulínica, a mesma coisa. E quando a gente fala em ultrassom, como ele é um tratamento da pele, a gente não fala muito em duração, né? Porque eu sempre digo para as pacientes, quanto tempo dura o efeito do laser? O laser é um tratamento. Ele não é um produto que eu vou colocar ali e depois ele vai degradar, né? Então, o laser, a gente não estima uma duração. É como se você pensasse assim, você vai estar tratando a qualidade da sua pele e conseguindo um efeito, no caso, quando a gente melhora essa região, de elevar a sobrancelha. Mas aquele efeito que você atingiu com o laser, ele é definitivo até que você adquira essa flacidez num segundo momento. Mas é um efeito leve, né? Não é nem um pouco comparado com o efeito de uma cirurgia. Então, lá no começo, quando a gente falou de olhos cansados, a gente estava falando dessas queixas aqui, que são a ptose dessa região, e foram esses tratamentos que a gente abordou agora. Voltando aqui nessa questão aqui dos pés de galinha, que eu falei que a gente poderia tratar com a toxina botulínica, a gente pode complementar com Skin Booster, que é um preenchedor que não volumiza, ele melhora a qualidade da pele. E a gente pode tratar tanto os pés de galinha como a flacidez da pálpebra inferior e superior sem cirurgia com laser. E aqui eu acho que tem bastante curiosidade, então eu queria falar um pouquinho que os lasers que eu tenho bastante experiência, porque eu já trabalho com eles há 10 anos, são os mais utilizados, são o laser fracionado. Então, o laser fracionado, ele é uma tecnologia que ele vai ultrapassar a superfície da pele, causando microfurinhos, micro queimadurazinhas, só que elas são de maneira fracionada, por isso que na recuperação fica sempre aqueles furinhos, né? E os dois lasers que eu mais trabalho é o laser de CO2 e o laser fracionado de Erbium. Eles causam o quê? Eles vão melhorar toda a flacidez que eu tenho na região dos olhos, porque às vezes, falando em laser, a gente cria uma expectativa maior. Não, o laser ele vai causar uma retração da pele, vai deixar a pele um pouco mais firme e vai diminuir a profundidade das linhas que já são estáticas nessa região, que são aquelas rugas que eu tinha comentado que às vezes a toxina não vai tirar por completo. E na região da pálpebra inferior, os pacientes sempre perguntam se a gente pode aplicar a toxina botulínica. Existe apenas 1 ou 2 pontinhos que a gente aplica nessa região. Isso é bem variável de dermatologista ou de cirurgião plástico para cirurgião plástico. Eu, particularmente, não gosto de aplicar toxina botulínica na pálpebra inferior, mas eu individualizo com cada paciente explicando os prós e os contras. Eu não gosto de aplicar por quê? Porque a toxina botulínica, ela causa uma paralisia do músculo, né? E o que acontece? Essa região ela é mais propensa a bolsas e a edema. Então, eu não gosto de deixar esse suporte da musculatura mais flácido ali naquela região. Então, num primeiro momento, pode melhorar aqui, mas a longo prazo, eu acredito que seja um fator de piora. Então, eu prefiro aplicar a toxina botulínica na lateral e utilizar outros tratamentos aqui para a pálpebra inferior. É errado aplicar a toxina aqui? Não é errado. Eu acho que cada médico, dermatologista, cirurgião plástico, que estiver aplicando, vai conversar e individualizar com a queixa de cada paciente. Que é assim que a gente gosta de trabalhar aqui. Então... Pode falar. Tem muitas pacientes que, a mesma coisa, eu sou da mesma opinião sua, que elas querem tirar essas ruguinhas aqui, né? E eu falo, nossa, essas ruguinhas aqui são as piores de tratar, porque não tem, a gente não aplica Botox aqui, eu também não aplico porque eu não acho legal. E aí, então, você tem que tratar com dermatologista, né? Com laser, com outras coisas.
Isso, e tem uma tecnologia nova, que é a tecnologia de plasma, né? Que a gente já está utilizando. Só que, assim, eu costumo ser bem cautelosa quando chega uma nova tecnologia, porque as coisas estão sempre mudando. E quem desenvolve essas máquinas e os treinamentos que a gente recebe, sempre a gente, né, é mostrado para nós e para o paciente, a própria mídia, só o lado bom, né? Então, assim, o plasma é o suprassumo agora para a região dos olhos. Realmente, ele traz um resultado muito bom na retração da pele. Só que o que acontece? O plasma, ele causa uma agressão ainda maior que a do laser fracionado. Então, uma das complicações que podem ocorrer tanto no laser como com o uso da tecnologia de plasma são manchas residuais do próprio tratamento. Então, as pacientes que têm a pele mais, fototipo mais alto, que são pacientes mais morenas, né? De cor de pele média para mais escura, eu tenho ainda um pouco de receio em usar a tecnologia de plasma, tá? Então, e mesmo o laser fracionado, é preciso fazer um preparo da pele antes do procedimento, é preciso fazer um acompanhamento pós-laser e cuidar bastante, lógico, né? Esse laser, sim, cuidar o sol, ter todo um cuidado para que a gente tenha um bom resultado e não gere uma complicação. Agora que eu já falei aqui dos lasers, eu ia sugerir para a Lara para a gente falar um pouquinho sobre os preenchimentos para a região das olheiras. Uhum. Vamos falar. Só deixa eu responder aqui a Adri, que a Adri está perguntando ansiosamente. De quanto em quanto tempo tem que fazer o laser de CO2? Então, para a gente ter um resultado mais rápido para a região dos olhos, eu costumo indicar 4 sessões. Elas podem ser feitas com intervalo a cada 30 dias, ou a gente pode realizar um mês sim, um mês não, tá? Eu individualizo porque dependendo da potência ou a fluência que eu utilizei na paciente, isso vai depender da cor da pele, do grau de flacidez, do grau de rugas, da tolerância à dor. Por isso que o laser é um tratamento bem individualizado. Então, eu sempre indico em torno de 4 sessões para a gente ver um bom resultado, com intervalo de 30 a 60 dias. Mas eu já tive pacientes que gostaram do resultado desde a primeira sessão. Assim como eu percebo que as pacientes que criam uma expectativa errada assim, do laser, como se fosse algo que vai sanar todos os problemas, elas podem ficar insatisfeitas com esse tratamento. Então, é bem importante entender bem como é que funciona para não criar uma expectativa errada sobre os resultados que a gente consegue atingir com tratamento a laser na região das pálpebras. Certo. Bom, então vamos entrar agora na área dos preenchedores. Antes, eu só vou responder a pergunta de uma amiga que perguntou, a Vit perguntou, a partir dos 45 anos, o que dá para fazer? Bom, dá para fazer Botox, né, já é bem indicado. Dependendo do caso, um preenchimentozinho de olheiras, né? Dá para fazer o Skin Booster, dá para fazer laser, dá para fazer ultrassom microfocado. Então, são essas coisinhas aí, vai depender de cada caso. Tá? Vamos entrar, então, na questão dos preenchimentos. Então, pessoal, agora está muito em alta, né? Harmonização, preenchimento. Para que é utilizado o preenchimento na região dos olhos, né? Geralmente é para resolver as olheiras, certo? Concorda, doutora Lilian? Primeiro então, eu só vou explicar, separar os dois grandes tipos de preenchimento, né? O Skin Booster, que é ácido hialurônico, que não volumiza e a gente usa para melhorar a qualidade da pele. E os preenchimentos outros de ácido hialurônico, que tem várias densidades, então são vários produtos diferentes, que são esses que a gente vai abordar agora para usar nessa região aqui. Isso. Então, falando o Skin Booster é aquele preenchedor que vai amenizar as ruguinhas, assim, vai tratar mais a pele. Esse é um preenchimento não é tão popularizado como o preenchimento que eu acredito que as pessoas estão fazendo mais perguntas aqui, é o preenchimento dessa região aqui, tá? Preenchimento das olheiras. Então, esse preenchimento com ácido hialurônico, ele é indicado para aquelas pessoas que têm a olheira funda, que tem olheiras, né? Não é para corrigir a cor da olheira, mas sim para corrigir a parte funda aqui dos olhos, certo?
É um preenchedor de ácido hialurônico, né? Um produto que é absorvido pelo organismo, dura geralmente um ano e meio, tá? Mas a gente tem visto casos aí de preenchedores que duram aí 2, 3 anos. Por quê? Porque essa região aqui é uma região que tem uma drenagem linfática um pouco mais complicada, um pouco mais difícil. Então, às vezes, assim, eu recebo um paciente, eu fiz um preenchimento há 3 anos e agora está inchado. Isso uma intercorrência que pode acontecer. E aí a paciente fala, não, mas o preenchedor já sumiu, já faz 3 anos. E aí a gente faz um ultrassom e vai ver que está lá o preenchimento, né? Então, preenchimento de olheiras é um procedimento interessante para quem tem olheiras fundas, mas ele tem alguns cuidados aí, é um preenchimento bem delicado, né? O que você acha, doutora Lina? Eu sou super suspeita para falar de preenchimento de olheiras, porque eu sempre falo, é o preenchimento mais delicado que existe para a gente fazer no rosto. Por quê? Porque a nossa pele nessa região, ela é muito fina. E o ácido hialurônico, ele é um gel. Esse gel, ele existe em várias densidades. E quando a gente aplica, a gente também pode aplicar ele em profundidades diferentes, de acordo com a técnica de que o profissional vai utilizar. Mas com a minha experiência, né, e tudo que eu já realizei e concluí sobre essas técnicas, para mim, o preenchimento de olheiras, ele sempre tem que ser, num primeiro momento, subcorrigido. A gente tem que fazer o preenchimento, mas não querendo fazer um milagre desde a primeira sessão, porque o ácido hialurônico, ele tem uma tendência a puxar um pouquinho de água. Então, eu faço um preenchimento aqui hoje na paciente, vou ali naquele suco, né? Uma técnica que a gente entra geralmente aqui pela lateral. Eu não gosto de fazer com agulha, eu gosto de usar cânula, que ela às vezes até assusta um pouquinho mais, porque ela é mais longa, mas ela é muito mais segura, para não ter risco da gente pegar nenhum vasinho, quer dizer, não injetar o preenchedor dentro de algum vaso nessa região. E eu gosto de colocar o preenchimento bem profundo e não deixando totalmente ideal. Por quê? Se eu deixar totalmente ideal, vocês já perceberam que tem alguns dias que a gente dorme mal ou que a gente está mais cansado e a gente fica com essa região inchada. Então, se eu deixo o preenchimento lindo e mostro para o paciente na hora que está perfeito, corre o risco de daqui uns meses ele começar a ter um edema nessa região e aí vai ficar sobrecorrigido. E aí um paciente que às vezes nem tinha tanta bolsa pode vir a formar bolsa. Então, claro, mesmo utilizando a técnica correta, essa é uma complicação que às vezes pode ocorrer. Mas eu tenho experiência e tento sempre evitar, porque eu já vi que isso ocorre com frequência. Então, eu sempre digo assim, para fazer preenchimento de olheiras é um procedimento delicado. Então, precisa ser feito com um profissional altamente qualificado para escolher o produto na densidade certa, colocar o produto no plano correto e na quantidade correta. Então, são várias pequenas coisas que vão trazer um resultado ideal. E eu tenho recebido muito aqui no meu consultório pacientes que estão com a olheira sobrecorrigida, mas muito sobrecorrigida. O que significa isso? Que a gente percebe que não foi um inchaço, né, discreto que apareceu ali após fazer o preenchimento, mas sim um excesso de produto. Ou tu vê que a coisa não foi feita com uma técnica adequada. Como a olheira é uma queixa muito frequente, o paciente sempre tem tendência a querer resolver, porque dá aquele ar de cansado, eu vejo que está tendo bastante problema e a gente às vezes tem que corrigir esse preenchimento. Isso pode ser realizado, geralmente agora que a gente solicita um ultrassom para ver, que é um exame que vai nos dizer ali se realmente é ácido hialurônico, qual mais ou menos a quantidade, o plano que o ácido hialurônico está, qual é a profundidade. E aí a gente usa uma enzima chamada hialuronidase para a gente reduzir essa projeção, que às vezes não ficou ideal, que o ácido hialurônico causou. Só que a hialuronidase também não é uma coisa assim super simples.
né? É um procedimento delicado também, por quê? Porque eu preciso tirar o ácido hialurônico e tentar deixar esse contorno da mesma forma que ele era antes. Como é um gel e eu vou aplicar pequenas quantidades dentro desse gel, trazer essa uniformidade, às vezes, também é um pouco desafiador, mas com bastante delicadeza, paciência e técnica adequada, a gente consegue corrigir. E aí tinha recebido uma perguntinha lá atrás, que era: quanto tempo depois que a gente tira um preenchimento de olheiras com hialuronidase que a gente pode fazer um novo preenchimento? Essa pergunta não tem uma resposta assim de livro, vamos dizer, exata, assim, mas eu costumo pedir para o paciente esperar pelo menos um mês para aquela pele se acomodar, porque ainda fica um pouquinho flácida, né, depois que a gente tira esse produto. E aí, depois que tá tudo bem cicatrizado, não tem hematoma, o furinho já fechou, aí a gente pode fazer um novo preenchimento para tentar deixar na altura ideal. E a Priscila perguntou: qual que é a diferença da aplicação com cânula para agulha? Existem profissionais que usam agulha, ou agulha e cânula, e existem profissionais que usam cânula. Eu acho que a doutora Lara também só usa cânula. Eu, particularmente, nas olheiras, eu só uso cânula. Porque eu acho que é mais seguro e eu acho que com a agulha eu não consigo fazer o contorno exatamente na borda óssea aqui, deixando um resultado ideal. Para mim, o preenchimento com agulha, como você faz em bolos, o risco de você ficar com alguma bolinha ou uma sobrecorreção é maior, tá? E aí, doutora Lara? Sim, a maioria das vezes eu faço com cânula, mas algumas vezes eu faço com agulha, mas assim, eu acho que a cânula realmente é mais seguro, mas em alguns casos ali que você precisa dar um retoquezinho ou é uma coisa ali bem pequena, aí eu faço com agulha, mas é uma agulha bem fininha que vai lá no periósteo. Mas isso aí é muito individual de cada um, mas realmente a cânula, quando o paciente vê, né, que é uma agulha bem comprida, mas ela tem a pontinha redonda, então ela não vai permitir que o preenchedor entre dentro de um vaso sanguíneo, que é uma das coisas que a gente menos gostaria que acontecesse, né? Então, eu prefiro também a cânula. Teve uma pergunta lá atrás também, que foi qual é o preenchedor que dura mais nas olheiras? Bom, aí a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode colocar um preenchedor muito... Porque quanto mais espesso o preenchedor, quanto mais denso o preenchedor, mais ele vai durar no organismo. E não adianta a gente querer colocar um preenchedor o mais denso, aquele que dura 2 anos, 1 ano e meio, na olheira, porque aí o risco de complicações vai aumentar, né? Então, e a gente também não pode colocar um preenchedor muito fluido, que retém muita água, porque aí vai dar bastante edema. Então, a escolha do preenchedor aí, mas isso é só o profissional mesmo que vai saber, né? Escolher o melhor preenchedor, mas não deve ser nem o que dura mais e nem o que dura menos. Certo? Isso, e uma coisa assim bem importante aqui falando ainda de olheiras é o seguinte: nem toda olheira é uma olheira para se realizar um preenchimento. Por quê? Porque a olheira, que a gente realiza o preenchimento, ela é a olheira que tem uma depressão. Quando você se olha aqui, você vê que tem um sulco profundo. Às vezes o paciente acha que tem um sulco profundo, mas quando eu estico a pele para examinar, eu vejo que o que ele tem é uma olheira vascular ou pigmentar. Ou seja, pode ser um distúrbio da coloração e não uma depressão. Se for um distúrbio da coloração sem depressão, a gente vai ter que fazer um tratamento para clarear e não um tratamento para volumizar, né? Então, os tratamentos para clarear, a gente pode utilizar a luz pulsada e o laser fracionado, que causa esses buraquinhos na pele, com a técnica de drug delivery. Então, seria o tratamento ideal para essa região. Cremes clareadores funcionam? Sim, eles funcionam. Mas, como eu falei lá no começo, eles vão trazer um resultado sutil, né? A gente não vai conseguir um resultado muito expressivo se a gente não associar um procedimento de consultório. A questão da coloração das olheiras é uma questão difícil de tratar.
até mesmo com tratamentos de consultório, a gente às vezes não consegue clarear toda a olheira. Muitas vezes é uma questão constitucional do paciente ter essa região aqui mais escurecida. O que Certo. mais, doutora? Ah, bom, tinham perguntado também sobre fios de PDO nas olheiras, Tá. nos olhos. Então, o fio de PDO, ele existe vários subtipos, né? Então, por exemplo, a gente pode usar o fio de tração para passar nessa região para fazer aquele efeito Fox Eyes, que é um subtipo do fio de tração. E a gente pode usar o fio liso na pálpebra inferior e até um pouquinho aqui na lateral, para a gente melhorar a qualidade da pele. E aí, melhorar a qualidade da pele é como falar de laser. É um procedimento que você não vai, por exemplo, vem ver as ruguinhas, faz o fio e um mês depois vamos ver na foto como é que ficou, se saiu as rugas. Não. É um tratamento para melhorar a qualidade da pele. Então, o que a gente vai ver é uma melhora da firmeza da pele. Então, seria o fio de PDO liso para essa região, que é um estimulador de colágeno, por ser um corpo estranho, né? E o fio de tração que a gente pode usar nessa região, que vai estimular o colágeno onde ele está e vai ter um efeito de elevação do supercílio. Certo. O pessoal está perguntando aí dessas cápsulas de ácido hialurônico. Eu nunca usei, né? Nunca indiquei para nenhum paciente. Eu não sei responder, mas eu imagino que se você ingerir o ácido hialurônico, ele vai ser degradado lá no seu estômago, né? Então, eu não sei qual é a absorção real, né, desse ácido hialurônico. As cápsulas de ácido hialurônico, elas estão super em alta agora, só que ainda não existe um estudo grande, Uma comprovação significativo, com uma comprovação certa. Não quer dizer que daqui a um ano na live aqui, eu não vou estar dizendo que ele funciona. Porque, às vezes, num primeiro momento, as pesquisas não conseguem concluir e depois, lá na frente, isso acaba mudando. Que é mais ou menos o que aconteceu com o colágeno há um tempo atrás, tá? Então, eu acredito que injetar o ácido hialurônico vai te trazer mais resultado, mas a ingestão ainda é um assunto um pouco controverso. Existem também os cremes de ácido hialurônico, né? E aí, da mesma forma, com o creme de ácido hialurônico, o ácido hialurônico de passar, né? Um efeito tópico. Ele é um ácido que tem um efeito hidratante, então a gente vai melhorar a região onde a gente está aplicando e diminuir um pouquinho as linhas finas. Mas o resultado, ele ainda vai ser inferior do que o de um ácido hialurônico injetável, né? Do que, no caso, comparando com o Skin Booster. Sim. E falando em cremes, assim, né? Quais são os ativos, assim, que você indica, né? Que você acha que melhoram a pele, vitamina C, sei lá, outras os ativos que a gente usa bastante na área dos olhos, primeiro vai depender se eu preciso de hidratação ou se eu preciso clarear ou se eu preciso retrair a pele. Então, isso é uma coisa que não tem como eu falar qual creme é o melhor, porque vai depender da situação de cada paciente. Mas, em geral, para hidratação, ácido hialurônico, derivados da vitamina B, efeito anti-inflamatório, vitamina C, efeito antioxidante, vitamina C, retinaldeído, que daí são mais para as rugas, mas são inúmeras substâncias e às vezes a gente associa, sim, e Axel também é muito bom. Aí seria mais para melhorar a qualidade da pele, as linhas mesmo. Só que isso a gente só consegue passar o creme ideal para cada paciente quando a gente faz uma avaliação, né? Examina para ver qual que é a queixa principal. Também porque a área dos olhos é uma região bastante sensível. Então, a gente precisa ver se o paciente tem uma tendência à alergia, se o paciente, de repente, já usou algum creme que já causou alguma irritação. Então, é uma coisa muito específica para cada paciente. Uhum. Certo. Em resumo, assim, né? Não tem um tratamento único para a região dos olhos, né? Então, se você tem uma tendência genética a ter essa região mais envelhecida, o ideal é que você sempre esteja fazendo tratamentos ali, né? Desde cremes, né? Para estimular
o colágeno, a hidratação, antioxidantes, desde cremes, e também vai ter que, se é uma coisa que te incomoda, você vai ter que procurar investir mais nessa região aí, fazendo os tratamentos, né? Então, aí tem os lasers, tem o Skin Booster, tem o ultrassom microfocado, tem fios, e quando tem pele que não tem outra coisa que resolva, tem cirurgia, tem preenchimento. Tem tratamento para todas as queixas. Para todas as queixas. E a questão dos lasers, né, doutora Lilian? Quanto tempo de recuperação, por exemplo, para fazer um CO2? Porque assim, ó, o paciente vem comigo, às vezes quer fazer blefaro, né? Quer fazer a pálpebra. E aí mas na verdade ela está querendo corrigir aqui essa parte toda enrugadinha. Então eu falo para ela que a cirurgia não vai resolver, né? Então que ela tem que fazer um laser. E aí eu te pergunto, qual é o tempo de recuperação desses lasers aí? De CO2, principalmente, Ebion aqui nessa região. O inconveniente mesmo realmente do laser fracionado é o tempo de recuperação. Porque assim, por pelo menos 5 dias, a pele vai ficar com bastante edema, então vai ficar inchada, vai ficar com eritema, vai ficar vermelha e vai ficar ressecada, né? Eu trabalho e consigo fazer, às vezes, o laser só nessa região aqui, porque o fracionado nos permite isso. Mas você tem que se planejar para ficar uns 7 dias. Pode trabalhar, por exemplo, tu vai fazer as tuas atividades normais, só que tu não vai poder, por exemplo, atender um cliente nesses primeiros dias. Então, precisa fazer um repouso, né, desse contato, porque vai estar inestético, vamos dizer assim, né? Sim. E ter aquele cuidado com o sol, porque o laser fracionado precisa cuidar bastante no pós-laser, né? Após as sessões. Então, assim, às vezes, né, o laser e a cirurgia, eles têm mais ou menos um tempo de recuperação parecido. A cirurgia da pálpebra inferior, quando o paciente é jovem e não tem pele, só tem aquelas bolsas, a gente consegue fazer a cirurgia por dentro, aqui pela parte interna, e tirar essas bolsas, né? E a recuperação é 7, 10 dias, né? Então, nem sempre quer dizer que a cirurgia a recuperação é mais demorada do que alguns tratamentos, né? Tanto que o tratamento com plasma, que também é um tratamento para melhorar a pele, para encolhimento de pele, às vezes o tempo de recuperação dele é maior do que o tempo de recuperação da cirurgia, né? Eu estava voltando ali nas perguntas e a Simone perguntou se a toxina botulínica, quando a gente aplica nessa região aqui, pode piorar o aspecto das rugas aqui da pálpebra inferior. Dependendo da maneira que a toxina for aplicada, sim. Né? Por quê? Porque se a gente tem um músculo muito forte em toda essa região e a gente aplicar uma quantidade grande de toxina e chegar próximo a esse ponto aqui, daqui para cá a gente não aplicou nada e existe uma contração. Então não é que vai necessariamente trazer a ruga para cá, mas fica tudo lisinho nessa região e aí você tem a impressão que a parte que não foi tratada piorou, porque ela não vai ter paralisado. Então, por isso que a toxina botulínica é um tratamento também muito individualizado, porque dependendo da forma do sorriso, de como está a flacidez, de como esse músculo aqui contrai, a gente vai individualizar e aplicar mais na lateral ou explicar para paciente que se a gente quiser, por exemplo, descer muito tratando alguma ruguinha que se forma aqui, ó, a toxina pode dar um efeito de baixar a bochecha, um efeito que eu não gosto. E eu sempre explico para paciente, nem toda a linha que tem aqui do lado, a gente vai conseguir tratar com a toxina botulínica. Então, a gente explica o que é possível e define qual efeito que a paciente prefere ficar depois, né? Como que ela vai se sentir melhor com aquele resultado que a gente vai atingir. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Essa pergunta é bem interessante, né? Porque a toxina botulínica, o Botox, a gente tem que ter muito cuidado, assim, ó. Paciente de mais idade, né, que tem muita ruga, às vezes, se você só fizer o Botox e não fizer mais nada, e fizer um Botox muito forte, muito carregado, vai ficar estranho, né?
Então, é melhor você fazer vários outros tratamentos e usar Botox também, mas numa quantidade menor, para não eliminar tudo, para somente suavizar, para não ficar aquela coisa estranha, né? Aquele rosto assim que você olha e já vê que foi feito alguma coisa, né? O Douglas fez uma pergunta agora sobre preenchimento labial. Se existe problema em retirar o preenchedor da boca. Nos lábios, eu acho mais fácil a gente reverter um preenchimento de ácido hialurônico. É mais fácil a gente conseguir o resultado, voltar, né, no que a gente era antes, porque a mucosa ali, a região que a gente está preenchendo, é uma área mais grossinha, né? Então, aqui na olheira é a região mais difícil que tem para fazer reversão. A gente tem que ter bastante cuidado com a hialuronidase nessa região. Por isso que o segredo a gente não quer usar a hialuronidase. A gente usa também, às vezes é necessário, mas o ideal é, se precisar usar, que seja uma pequena quantidade, pequenas correções, e não corrigir todo, né, um excesso, uma coisa que foi colocada de maneira inadequada. Eu acho que já teve bastante pergunta. A paciente está perguntando sobre cicatriz de cesárea. Tá. Vamos. A questão da cesárea eu vou responder bem rapidinho, porque não é o objetivo aqui, porque daqui a pouco falta 5 minutos para acabar. A cicatriz ficou em alto relevo. Tem coisa para fazer, sim. Quando ela fica funda, a gente pode refazer ela, até com anestesia local. E se ela ficou em alto relevo, também tem tratamento. Pode ser feito um tratamento aí para cicatriz hipertrófica, tá? Então tem como resolver. A gente não falou do Sculptra e dos bioestimuladores, tá? Então vamos dar esses últimos 4 minutinhos aí que a Viviane está perguntando, né? Para essa região dos olhos aí, tem que cuidar, porque o Sculptra... A Lilian é melhor para falar sobre isso, sobre o Sculptra. Sculptra ou preenchimento, Lilian? Isso, então assim, o Sculptra e o Radiesse, eles são bioestimuladores. Então, eles não podem ser aplicados na região dos olhos, que é a região que a gente está falando, e nem nessa região aqui. Então, Sculptra e Radiesse é para estimular o colágeno, é para melhorar a qualidade da pele. E, basicamente, a gente aplica nessa região aqui, ó, aqui na lateral, tá? Então, não é que um é melhor que o outro, eles têm indicações diferentes. O ácido hialurônico, ele é um gel que vai volumizar, e o Sculptra, ele vai deixar a pele firme, mais durinha. Ele tem um efeito volumizador, mas bem leve. Então, o profissional que vai aplicar é que vai escolher o melhor no caso, para cada paciente com determinada queixa, né? Então, a gente tem que individualizar o tratamento mais uma vez. E o Sculptra, ele é muito bom, né? Ele é muito bom. Mas aqui nós aqui na clínica não usamos aqui, né? Porque daí pode ter algumas complicações. Mas ele é bom para outras áreas do rosto, ele é excelente, né? Bom, falta 3 minutos. Eu acho que a gente já poderia ir encerrando por aqui, né? Se vocês tiverem mais perguntas ao redor do rosto, pode. Sculptra, sim, o Sculptra é ótimo, né, doutora Lívia, para essa região aqui. O Sculptra a gente aplica geralmente justamente aqui no contorno do rosto. A gente pode colocar um pouquinho aqui na maçã e aqui um pouquinho aqui para melhorar esse jawzinho aqui, tá? Bom, antes que a gente desligue aqui sem se despedir, eu queria agradecer, eu adorei a minha primeira live. Eu gosto bastante de falar, mas eu estava um pouquinho bloqueada, assim, com medo, né, de estar aqui ao vivo com vocês. Mas eu achei muito legal e pretendo fazer mais. Então, eu queria agradecer o convite da doutora Lara e a presença de vocês aqui na nossa live, tá bom? Então, já vou me despedir. Um beijo aí em todas e estamos à disposição, tá? Então, obrigada, gente, por terem assistido. Obrigada por terem feito perguntas. Tem muita gente aí que eu não via faz tempo, que eu não conversava faz tempo. Então, adorei ver as minhas amigas e responder as perguntas, tá? E as pacientes queridas, os pacientes queridos, tá? E isso aí vai estimulando a gente a fazer outras, né? Que a gente gosta de ter esse contato com vocês e passar essas informações para vocês.
Tá certo? Então vamos encerrar por aqui. Tchau para todos, uma ótima noite e até as próximas. Beijos. Peraí.